Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, fizeram o quê? Morreram. 1 Crônicas, capítulo 3, dos versos 12 ao 14. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de... Grave esse nome aí para você botar no seu filho lá, quem não teve filho ainda. Levou-o para a casa de... Está ali não, gente? Oh, meu Deus. 1 Crônicas 13. 1 Crônicas 13, 12 ao 14. Olha lá, porque eu vou precisar aqui. 1 Crônicas 13, 12 diz o seguinte: naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Agora vamos ler isso aí? Vamos lá? Em vez disso, a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. Diga comigo, 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Eu gostaria muito que nós lêssemos o versículo 14. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. A arca. Yes. Yes. Você já sabe onde eu quero chegar. A presença de Deus em você. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte. Primeiro nós lemos a palavra, que nós baseamos aqui na palavra. Tá lendo o provérbio chinês não, tá? Só vou ler como ilustração. Com dinheiro pode-se comprar uma casa, mas não um lar. Com dinheiro pode-se comprar uma cama, mas não o sono. Com dinheiro pode-se comprar um relógio, mas não o tempo. Com dinheiro pode-se comprar um livro, mas não o conhecimento. Com dinheiro pode-se comprar comida, mas não o apetite. Com dinheiro pode-se comprar posição, mas não respeito. Com dinheiro pode-se comprar sangue, mas não a vida. Com dinheiro pode-se comprar remédios, mas não a saúde. Com dinheiro pode-se comprar sexo, mas não o amor. Com dinheiro pode-se comprar pessoas, mas não amigos. E agora vem o Provérbios de Gesiel que eu quero complementar aqui. Com o dinheiro, compra-se muita coisa, mas não compra o privilégio da presença de Deus, que pode nos dar todas essas coisas. Yes! Se for para aplaudir o Senhor, aplauda mais forte aí. Glória a Deus! Aleluias! Yes! Deixa eu te falar uma coisa, querido. Somente a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, pode trazer esses benefícios que nós acabamos de ler tudo aqui nesse provérbio chinês. Vamos entender por que uma família de escravos, como foi a de Obed-Edom, foi tão abençoada, e conseguiu chegar tão longe em todas as áreas da vida dele.
Obed-edom teve apenas 3 meses a arca, né? A arca fisicamente na casa dele. Mas nós acabamos de ler que ele foi abençoado e toda a família dele foi abençoada. Nós podemos entender um pouco o contexto bíblico aqui. Eu vou passar um pouco rápido o contexto histórico para você entender. Esse contexto é o seguinte: Israel havia acabado de perder uma guerra para os filisteus por causa da desobediência. 1 Samuel capítulo 4. Ainda no capítulo 4 nós podemos ver que o saldo dessa guerra, da perda dessa guerra para Israel, foi de 34 mil homens mortos, e a arca de Deus foi tomada do povo de Israel. Ou seja, a presença, aquilo que simbolizava a presença de Deus, ela foi levada das mãos do povo de Israel, que tinha o direito de estar com essa presença. 34 mil homens só nessa guerra o povo perdeu. Naquele mesmo dia dessa guerra, morreram os filhos de Eli, Hofni e Finéias, ou Ofni e Finéias. E ainda, quando Eli recebeu a notícia que a arca tinha sido levada pelos filisteus, o que aconteceu com ele? Morreu também. No mesmo tempo que ele perdeu 2 filhos, olha a tragédia por causa da desobediência, porque a presença de Deus foi levada do meio deles. Olha a tragédia. Morre Ofni e Finéias, alguém vai avisar o pai deles: olha, a arca foi levada do meio do nosso povo, e ele tomou um susto, ele já começou a passar mal. E recebeu a notícia: os seus filhos também morreram na guerra. A Bíblia fala que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A arca foi levada para Asdod. Olha, segue aí a história. Aí a arca agora foi tomada pelos filisteus, e ela foi levada para Asdod, uma das 5 principais cidades da Filístia. E ela agora é colocada no templo de Dagon. Dagon era como se fosse o pai de Baal. Você já ouviu muito falar em Baal. Dagon é como se fosse o Deus, o pai de Baal na mitologia cananeia. A arca foi levada para Dagon, para o local onde estava Dagon, o pai de Baal, que ele tinha a forma de homem na parte superior, era como homem, e a parte inferior dele era como peixe. Imagina que situação. Começaram agora os milagres de julgamento sobre os filisteus. Lembra que eles ganharam a guerra contra Israel, levaram agora a presença, a arca de Deus, tomaram a arca de Deus do povo de Israel. Essa arca pertencia ao povo de Deus. Agora eles começam a sofrer o julgamento de Deus, porque levaram a arca. Aí começa, no capítulo 5 de 1 Samuel, começa a queda de Dagon. No versículo 3 diz: quando o povo de Asdod se levantou de madrugada, porque eles pegaram a arca, colocaram no templo de adoração a Dagon, diante de Dagon. Quando o povo de Dagon se levantou, quando eles se levantaram pela madrugada e eles entraram no templo, a Bíblia diz que tinha pedaço de Dagon atirado diante da arca. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta no lugar. Pegaram o super bonder, né? Passaram e colaram a cabeça de Dagon. E eu quero já tirar uma lição daqui para nós hoje. Onde tem a presença de Deus, queridos? Até os que se dizem ser Deus se quebram e se rendem aos seus pés. Não era o pai de Baal considerado? Na mitologia cananeia era o cara.
Dagon. Mas quando a presença de Deus chega diante dele, o que acontece? Pá! Cai, quebra-se e vai parar exatamente diante da presença de Deus. Onde tem a presença de Deus, até os que dizem ser Deus se quebram e se rendem aos seus pés. Você tem a presença de Deus? Quem tem a presença de Deus aí? Onde tem a presença de Deus, até os que se dizem ser Deus vão se curvar diante de você. E o nome do Senhor será exaltado. Seguindo a história, Dagon, ele agora quebram parte, eles colocam no lugar, mas não para por aí, eles tentam ainda. A arca de Deus está lá nesse templo de adoração a Dagon. Mas aí agora vem a destruição de Dagon no capítulo 5. E eu quero dizer para você nessa noite outra lição que Deus me deu aqui. O que vai determinar se há espaço para outros deuses na sua vida é a presença de Deus ou não. Se você tem a presença de Deus na sua vida, saiba de uma coisa: não há espaço para outro Deus. Não há espaço para outros deuses, se é que existem outros deuses. Mas não há espaço para idolatria. Não há espaço para ídolos que vão tomar o lugar de Deus. Onde há a presença de Deus, não há lugar para outro Deus. Onde tem a presença de Deus, outros deuses não subsistem. Vamos prosseguindo na história agora. Dagon agora é totalmente destruído. E aí começa ainda, continua o julgamento. Agora vem a praga sobrenatural das hemorroidas. Imagina, querido, no capítulo ainda, no versículo 6, fala sobre a praga das hemorroidas. Porque eles haviam tomado a presença de Deus. Eles não tinham autoridade para tomar a presença, roubar. Eles não tinham o nosso Deus como Deus. E eles tentaram levar isso de uma forma errada. Aí vem a praga das hemorroidas. Continuando ainda vem a praga sobrenatural das hemorroidas também sobre Gate, uma cidade da onde era o Golias, os geteus. Aí depois vem a praga sobrenatural da destruição mortal sobre o povo de Ecrom. Eles agora tiram, levam a arca. Esse povo dos geteus fala assim: pelo amor de Deus, não queremos essa arca aqui. Isso aqui está trazendo destruição para o nosso povo. Leva isso daqui. Aí o que eles fizeram? Pegaram a arca e levaram para Ecrom, outra cidade chamada Ecrom. E aí também veio a destruição mortal sobre esse povo. A Bíblia diz lá no capítulo 5, verso 10, 11, então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Olha só o que eles gritavam: eles trouxeram a arca de Deus, do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e o nosso povo. Eles estavam desesperados porque eles estavam vendo o que estava acontecendo nas outras cidades. Essa mesma presença de Deus, a arca que havia sido roubada pelos filisteus, ela já tinha causado a queda, a destruição de Dagon, tinha causado as hemorroidas, né? A epidemia de hemorroidas, imagina. E agora o povo de Ecrom estava desesperado: não queremos isso aqui não. Não, tira essa arca daqui, tira essa arca daqui. E aí o que nós podemos tirar de lição aqui também, que a presença de Deus é para todos os que desejam recebê-los como Deus. Do contrário, ela gera pânico. Pegou aí? Anotem. A presença de Deus é para todos que desejam recebê-lo como Deus. Do contrário, se você não quer o Deus que é Deus como o seu Deus, ela vai gerar pânico na sua vida. O povo de Ecrom gritava: não,
Tira essa arca daqui, tira esse negócio. Ela já matou, acabou com o Dagol. Ai, já trouxe praga das hemorroidas. Ela já destruiu a cidade toda. Muita gente morreu. Nós não queremos isso aqui. Aí agora vem também a praga da hemorroida sobre Ecrom. Só hemorroida, filho. O negócio era feio. Tá, Gustavo? E morreu muita gente. Aí depois acontece a questão seguinte: nós não queremos ficar com essa presença, nós não queremos ficar com essa arca, nós temos que dar um jeito de nos livrar disso. Vamos mandar essa arca de volta para o povo de Israel. Não queremos isso. Aí foi quando eles, como que nós vamos fazer? Reuniram os sacerdotes, os caras lá, eles reuniram os sacerdotes dos filisteus, falaram: o que nós vamos fazer com essa arca? Aí os caras falaram assim: olha, manda presente, faz hemorroidas de ouro aí, faz ratos de ouro, e faz pelo menos 5 representando os 5 governantes das cidades dos filisteus, e manda essa arca sobre cavalos ou sobre carroça nova, pega 2 vacas e manda elas de volta, essa arca de volta para Israel. Eles não sabiam o que estava fazendo com a presença, não sabiam o que fazer com a presença de Deus. E nós cantamos aqui nessa noite: o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui, mais que ser. Só que os filisteus não desejavam a arca. Eles queriam mais se livrar da arca. Estava trazendo morte, estava trazendo problema para eles. Era o pânico, porque eles não tinham esse Deus como o Deus deles. Trouxe destruição sobrenatural também sobre os homens de Bet-Semes. Aí eles levaram a arca de volta, mandaram a arca, colocaram sobre uma carroça nova, sobre 2 vacas que tinham acabado de dar à luz, e falaram: olha, se essas vacas forem em direção ao povo de Israel, significa que verdadeiramente o Deus deles está com as mãos sobre nós. E agora, se elas pegarem outro caminho, significa que é apenas assim: somos nós que estamos achando que o Deus deles está contra nós. E aí eles colocaram a arca sobre aquelas carroças. E aí o que aconteceu? As vacas foram andando, mugindo, né? É mugindo mesmo? Mugindo, né? Sei lá como que é. E elas levaram a arca exatamente para a cidade onde estava Israel, Bet-Semes. Elas foram exatamente para o lugar onde a arca deveria estar e nunca deveria ter saído de lá. Só que aí alguns homens deste lugar, eles também não entendiam sobre a presença de Deus, eles não entendiam sobre a arca, e a Bíblia fala que alguns deles olharam para dentro da arca e foram fulminados. Destruição de Bet-Semes. Depois de grande sofrimento, aí os filisteus agora, eles mandam a arca de volta nessa carroça, chegam a uma cidade de Bet-Semes, que ela é uma cidade de Judá. A arca é enviada agora para Kiriat Jearim, estou resumindo tudo aqui. E a Bíblia fala que agora ela fica na casa de Abinadab, um homem chamado Abinadab, por 20 anos. A arca agora está entre os israelitas. Saiu dos filisteus, que eles, não, essa arca não, mandaram, agora ela está entre os israelitas, na casa de Abinadab. E a Bíblia fala que ela ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Diga comigo, 20 anos. Davi agora já estava reinando 7 anos em Hebrom. Porém ele sentia falta de uma coisa, porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, a vida dele era a presença de Deus. Ele foi criado num ambiente onde a presença de Deus era tudo para ele. O que ele mais queria na vida dele era a presença de Deus. Só que aí agora Saul começa a reinar e Saul abandona a presença de Deus.
E a arca fica 20 anos lá na casa de Abinadab. E quando Davi agora assume o reino, agora o que ele quer mais é a presença de Deus ali perto dele. Ele quer a Shekinah do Senhor ali. Ele quer de volta a arca. Ele quer de volta a arca ali na cidade de Deus. E aí quando Davi agora toma uma decisão, e tem muitas decisões que a gente toma, que elas são decisões que nós precisamos tomar mesmo, mas muitas vezes nós fazemos de forma errada. Eu preciso tomar a decisão de ir, mas por onde eu vou passar? E o caminho certo para chegar é esse, só que eu faço de forma diferente. Eu vou passar por aqui, porque por aqui talvez é mais fácil. Foi o que aconteceu com Davi. Davi falava assim, vamos lá, vamos trazer a arca de volta agora. Vamos trazer a arca de volta para Jerusalém. E vamos montar aqui uma orquestra. E vamos fazer aqui, a presença de Deus tem que ficar no nosso meio. Eu amo a presença de Deus. E aí agora ele reúne a galera. Ele vai lá e pega a arca na casa de Abinadab. Os filhos de Abinadab, chamado Aiô e Uzá, eles estão à frente dessa caravana. E aí agora eles vão trazendo essa arca, só que eles colocaram a arca, fizeram a mesma coisa que aqueles que não conheciam a presença de Deus fizeram. Colocaram a arca sobre o quê? Uma carroça, um carro. E aí vem a carroça, bonitona, novona. Chegam em determinado lugar. A Bíblia fala que um daqueles animais lá, eles tropeçaram. E um daqueles homens, filhos de Abinadab, chamado Uzá, ele foi tentar segurar a arca, porque a arca ia cair. E esse homem foi fulminado. Aiô, um dos filhos de Abinadab, que significa fraternal, fraternidade, o nome dele. E Uzá significa força. Existem dois modos, queridos, que nós podemos levar a arca à presença de Deus. Primeiro é através da fraternidade, da amizade, do relacionamento, da comunhão, da presença do próprio Deus. Mas existe uma outra forma que muitas vezes nós também queremos levar, como usar através da força, através do legalismo, através da religiosidade exterior. Essa não é a forma certa de levar a presença de Deus. Uzá foi fulminado porque quis levar a arca, ou ter a arca, a presença de Deus de uma forma com força, através da sua força, a força do ser humano. A arca ela devia ser carregada pelos ombros dos sacerdotes. Agora Davi vai estudar um pouco, volta lá, lembra. Gente, é mesmo na Torá. A Torá diz que a arca ela não pode ser carregada em carros. A Torá diz que a arca ela precisa ser carregada onde? Nos ombros do sacerdote. Mas Davi estava agindo da mesma forma como os filisteus. Queria a presença de Deus, mas estava agindo como os filisteus, o mundo. Às vezes nós queremos copiar a tendência do mundo. Nós queremos a presença de Deus, mas nós queremos copiar da forma que o mundo faz. Levar a arca de Deus de forma contrária à palavra de Deus. Isso é como o mundo faz, querido. O mundo quer. Ah não, você quer Deus? Eu quero. Por que você quer Deus? Não, porque eu quero ser salvo. Por que você quer Deus? Não, porque eu quero que Ele salve a minha família. Por que você quer Deus? Não, porque eu quero que Ele abra a porta de emprego. Por que você quer Deus? Não, porque essa semana eu vou fazer um concurso e eu preciso de Deus. O mundo quer Deus dessa forma. E quantas vezes nós agimos da mesma forma do mundo? Nós queremos colocar a presença de Deus em cima de um carro novo, ao invés de levar a presença de Deus aqui, ó, nos ombros, a responsabilidade com a palavra de Deus. Ombro significa responsabilidade. Lá no meu serviço,
quanto mais vai subindo para o ombro, mais responsabilidade você tem. Não que os outros não tenham responsabilidade. Mas nós temos lá, não sei se vocês já viram, né? Quando é manga lisa, que a gente chama soldado. Depois vem cabo, vem sargento, vai subindo. Depois chega subtenente, já vai para o ombro. Depois o cara fica segundo tenente, está no ombro. E vai crescendo aqui, e vai pesando mais. Sabe por quê? O ombro significa responsabilidade. Nós queremos a presença de Deus, mas nós queremos colocar ela no carro novo, da forma que o mundo faz, da forma como o mundo age. Nós precisamos carregar a presença de Deus, querido, mas isso exige de nós responsabilidades, exige de nós fidelidade, exige de nós lealdade, exige de nós esforço e empenho com a obra do Senhor, e sobretudo exige de nós sacrifício. Eu quero, mas eu quero ficar igual ao mundo. Eu quero a presença de Deus, mas o cara vai lá no Instagram, eu vejo lá no Instagram lá, que presença é essa que essa pessoa leva? Eu não acredito. Não, eu quero a presença de Deus, mas eu ando como o mundo anda. Eu quero a presença de Deus, mas eu faço tudo que o mundo faz. Eu estava compartilhando na semana no live, que eu vi uma matéria, até uma matéria que está no YouTube da Bruna Carla. Uma menina que uma cantora que eu quase já conheço muitas músicas dela. Só que eu achava que ela era da galera do gospel, né, também, né? Galera do gospel é... ganhar, molhou a conta, levante a mão, adora a Deus. Mas ela trouxe uma palavra, uma menina nova, jovem, falando exatamente dessa responsabilidade de nós levarmos o evangelho, e não o evangelho barato, o evangelho do oba-oba, do que pode fazer tudo. Não, ele não tem nada a ver, isso é legal, não tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. E o mundo está sendo destruído porque nós estamos colocando a presença de Deus numa carroça e fazendo igualzinho eles fazem. Não tem responsabilidade com a presença de Deus. Nós tentamos levar a presença de Deus de uma forma como nós desejamos, ignorando o desejo de Deus. Para que o esforço de carregá-lo, querido, para quê? O esforço de carregar a presença de Deus, se eu posso colocar ela num carro novo? Para que o esforço de servir ao Senhor, de vir aos cultos no domingo, no Tadel, estar no live, se eu posso abrir o YouTube lá e ficar assistindo os cultos online só? Para quê? Eu posso colocar a presença de Deus, a arca, sobre um carro. Cuidado, para que não aconteça como aconteceu com Davi. Uma tragédia na frente dele. Uzá foi fulminado, porque Davi queria fazer a coisa certa, mas estava fazendo da forma errada. Amém? Pastor, essa palavra não tem como dar amém, não. Eu não vou deixar de pregar a palavra aqui, querido. Eu nunca. Mas eu sou seu amigo, pastor. Beleza, amigo. Palavra é palavra. Amém? Tem uma música muito legal aí que tem nada a ver, tudo é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Já ouviu? Tem nada a ver. Tem nada a ver botar a arca na carroça, tem nada a ver não. Tem nada a ver. Não, tá tudo... É assim, hoje é moderno, tudo moderno. Nós queremos, assim como Bonhoeffer, eu acho que é isso como se pronuncia um teólogo, ele diz o seguinte: nós queremos viver um evangelho com aparência de força, de Uzá que foi fulminado, de religiosidade, mas sem sacrifício, sem o sacrifício que Deus requer de nós. Através de uma vida santificada e dedicada a Deus e à vontade evangelística dele. Nós queremos viver um evangelho tranquilo.
Evangelho light. Não é esta força que Deus quer de você, querido. Deus está exigindo de nós santidade. Santidade. Carregar a arca de Deus onde? Nos ombros. Dê um toque no seu irmão e fala assim, ai, ai, ai. Fala assim, a palavra está forte, mas ouça e guarda. E aí, Davi desistiu de levar a arca e deixou a arca agora. Olha só, presta atenção, voltando na história, já terminando essa história. Ele estava trazendo a arca de volta para Jerusalém, Davi, dançando. Nem sei o que ele estava dançando, mas estava, alguma coisa. Santo, santo é o Senhor. Acontece agora que ele estava trazendo de uma forma errada. Usava e tentar segurar a arca, e o que acontece com ele? Morreu. Aí ele fala, meu Deus, aconteceu uma tragédia na minha caravana. Aconteceu uma tragédia com a minha comitiva. Eu não vou continuar levando essa arca dessa forma. Eu vou deixar agora, a arca foi levada agora e deixada na casa de quem? Obed-edom. Diga comigo, Obed-edom. Esse é o cara. E um nome lindo aí, tá? Se você ainda não teve filho, menos o Iago e o Gustavo aí. Brincadeira, mas pode botar, legal, né? Obed-edom. É? Vou chamar seu filho de Bedinho. Bedinho. Dondom. Não é isso? O pessoal bota um monte de, os nomes aí, a gente põe nos nossos filhos, acaba que fica lá, meio que... Mas queridos, a arca agora vai para a casa de Obed-edom. A Bíblia fala que Davi não quis prosseguir com a caravana, porque ele viu a tragédia que tinha acontecido, porque ele estava levando a arca de uma forma o quê? Errada. Aqui começa, querido, a grande virada na história da vida de uma família, e que eu creio que pode acontecer no meio da sua família também. Quem crê nisso? Preste atenção então, 1 Crônicas capítulo 13, 14, que diz o seguinte: a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Yes. Mas a arca, pastor, não ficou na casa de Abinadab por 20 anos? Por que não aconteceu nada lá? Por que a Bíblia não relata nada sobre a casa de Abinadab? 20 anos com a arca dentro de casa. A Bíblia só fala que em 3 meses que Obed-edom ficou com a arca, olha só, 3 meses, o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Lições que nós aprendemos aqui, podemos aprender aqui com a casa de Obed-edom. Primeiro, anota aí essa frase, hein, que Deus me deu, hein? Anota aí se você gosta, hein? Pode sair no Instagram, tá, essa frase, quem puder anotar aí. Tudo que fica comum perde a intensidade. Só a pastora diz uau. Se ela não disser também, chega em casa, problemão. Tudo que fica comum perde o quê? A intensidade. Diga comigo, tudo que fica comum perde a intensidade. A galera do Life lembrou dessa frase aí, né? A arca ficou tanto tempo na casa de Abinadab, 20 anos. E talvez ele não experimentou a mesma coisa pelo fato dele ter acostumado com a presença da arca e não dado o devido valor para ela. Já parou para pensar nisso, querido? Eu lembro quando inaugurou o shopping Vitória, e eu dei esse exemplo. A galera do live que está aí, vocês estão sabendo tudo da mensagem. Quando inaugurou o shopping Vitória, 93, foi, né? Minha esposa sabe, que foi quando o Gustavo nasceu. Gente, mas foi um frenesi, foi uma loucura. Shopping! Primeiro shopping do estado do Espírito Santo.
galera não pegou. Tem uma galera nova aí que já pegou. Norte-Sul, Mestre Al. Eu peguei o primeiro shopping do Espírito Santo. 93. Gente, mas foi aquela doideira. Shopping, uau, shopping. A gente só conhecia shoppings de São Paulo, Rio de Janeiro, que shopping top. Né? Quando fez aquele shopping, mas foi uma loucura, uma intensidade da galera. Ia vir a galera de Cariacica, de Viana, da Serra. Tudo quanto é tipo de roça, e via essa galera. Brincadeira, gente. Vinha a galera de tudo quanto é lugar do estado para conhecer o quê? O Shopping Vitória. Era uma intensidade, querido, porque aquilo não era o quê? Comum. Não era comum. Era a sensação do momento. O primeiro shopping do estado. Aí depois surgiram outros shoppings. Aí esse perdeu o quê? A intensidade. Virou o quê? Comum. Tudo que fica comum perde o quê? A intensidade. Uau! Pastor, você quer chegar com isso? Você já viu quando você dá um brinquedo a alguma criança, né? E eles pegam aqueles brinquedos, tipo assim, lá em casa. A gente não era acostumado a comprar brinquedo caro, não. Mas de vez em quando, sobrava um troquinho, 13º, a gente ia lá, comprava um carrinho de controle remoto. Está tudo lá ainda, a maioria está tudo lá, né? Mas quando você chegava aquele brinquedinho assim, tipo um parapedo, era um... Já viu? Criança gosta do negócio mais simples. Não dê brinquedo caro, filho. Criança gosta do negócio mais simples. A bonequinha, cabelo todo bagaçado. Aquele carrinho que ele só encostava a mão assim, a rodinha já, pum, saía. Mas é esse que o cara gosta. E aí aquele menino ficava ali brincando. O Iago gostava muito daqueles bonequinhos. Como que era? Hã? Na época dele, Max Steel, né? Max Steel ficava... brincando sozinho. Legal. Mas era top. Ficava ali, ó, pá. Daqui a pouco, aí chegava outro brinquedo. Aquele brinquedo passou a ser o quê? Comum. Ele passou a perder o quê? A intensidade de brincar com ele. Tudo que fica comum perde o quê? A intensidade. Muitos casamentos, querido, acabam porque cai nessa cilada que eu estou falando. De deixar a coisa ficar comum. E tudo que fica comum perde a sua intensidade. E por sua vez, perde a sua importância. Já viu? Tem muita gente que ele não continua ali. Ele deixa o casamento ficar comum. Ele não tem aquela intensidade, vai perdendo a intensidade. A coisa vai ficando comum. Não, chega lá, nega véia, tá... Já chama de nega véia, já chama de senhora. Se eu chamar minha esposa de senhora, meu Deus, é Jesus. Né? Acabou. No começo era amor, vida, né? Agora tem um negócio de vida aí que é top. A minha é neguinha, né? Ninguém vai tomar isso aí não. Mas no começo é isso aí. Aí muitas das vezes nós vamos deixando isso ficar comum. Vai perdendo a intensidade e acaba perdendo a importância. Aí, destruição no lar. Agora permitam fazer uma comparação. Talvez você fale, pastor, você é doido fazer uma comparação dessa. Mas é uma comparação só, tá? Não tem nada de heresia nisso aqui. A comparação que eu quero fazer é o seguinte: a presença de Deus deve ser como um vício. Quanto mais pratico, mais vontade de praticar dá. Yes! Yes! Yeah! Gente, eu quando era adolescente era viciado naquelas máquinas fliperama. Nem tem isso mais, né? Fliperama, aquelas... Viciado. Sabe o que era viciado? E eu era crente da bleia, filho. Quantas vezes minha mãe pegou no bar do seu Pedro, que já faleceu, e eu saía de lá, mamãe pegava na orelha de um lado e do meu irmão do outro lado, saía nós dois assim, ó, na ponta do pé.
até em casa, viciado. Mamãe saía para o culto. Querido, e quanto mais a gente jogava, mais vontade dava de jogar. Não é isso, não é, galera viciada aí, do PlayStation? Fala assim, em nome de Jesus, o vício no PlayStation, no dominó, no baralho. Quanto mais o cara joga, mais vontade de jogar. O café, querido. Tem gente que pensa que café não é vício. Eu já quis ser viciado em café, já imagina isso, gente. Mas tem gente que é viciado no café. E quanto mais café ele toma, mais vontade dá. É uma loucura, querido. E olha só uma frase que a gente ouve muito, essa semana eu ouvi na televisão. Lá na Cracolândia o pau está quebrando muito. Tem uma população de mais ou menos 35 mil viciados na Cracolândia ali. E eles estão tentando tirar. Aí tira de um lugar, eles vão para outro. Tira de outro, vai para outro. É uma loucura que eles... É doideira aquilo. E aí esses dias eu estava vendo um rapaz que a esposa dele luta para ele sair do vício, uma coisa doida, ela entrega, ela dá vida por ele, e ele ficou 20 dias fora de casa, ela procurando, enfim, a televisão conseguiu achar junto com ela lá, e o cara, ele disse uma frase que a maioria dos viciados falam, ele falou bem assim, eu não consigo parar, porque isso tem sido mais forte do que eu. Quem já ouviu isso? Eu não consigo parar porque isso tem sido mais forte do que eu. E olha só o que eu quero dizer nessa noite para você, querido. É exatamente assim que Deus deveria ser considerado na sua vida. Mais forte do que você. Uou! Yeah! É essa intensidade que Deus deve ter na nossa vida todos os dias. Ele precisa ser mais forte que você, do que o seu vício. Ele precisa ser mais forte do que o seu eu, do que as suas vontades. Quando Deus for mais forte do que o seu eu, você será vencedor e será abençoado. A presença de Deus tem que ser novidade todos os dias, queridos. Todos os dias, Deus precisa ser a sensação do momento todos os dias na sua vida. Não deixe que essa presença seja algo comum, a ponto de perder a intensidade da veneração por Ele, a ponto de perder a intensidade da adoração que você precisa dar ao Senhor, a ponto de não se importar mais com a presença de Deus, buscando nele, deixando de buscar no Senhor e buscando em outras coisas ou em outras pessoas a presença. Deus precisa ser honrado e venerado com intensidade. Não perca essa presença. Não deixe que isso vire algo comum na sua vida. Não deixe isso. Seja como o salmista intenso. Lá no Salmo 84:10 diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Eu quero estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Intensidade, filho, intensidade. Segunda lição que eu aprendo aqui, meu Deus, como a hora passa. A posição onde você coloca Deus na sua vida define a posição aonde você quer chegar. Olha aí. A posição que você coloca Deus na sua vida vai definir aonde você quer chegar. Qual é a altura que você quer chegar? Se você quer chegar mais alto, coloque Deus na posição mais alta da sua vida. Eu não sei onde Abinadab colocou a arca, a Bíblia não fala. Mas parece que com Obed-edom fez diferente.
Provavelmente ele deve ter colocado a arca numa posição de destaque, e onde poderia observar todo o tempo e lembrar da dependência em Deus a todo momento. Olha só, o que está mais em destaque aqui na frente? Não é essa arca? Olha só, a projeção grande. Eu acredito que Obed-edom ele fez dessa forma. Ele colocou a arca lá na casa dele de uma forma que a todo momento ele passava, ele pensava: eu sou dependente do Senhor, o Senhor é minha vida, eu não posso perder o foco de Ti, eu não posso perder o foco dessa presença, eu não posso perder a intensidade, porque tudo que fica comum perde a intensidade. Eu quero todos os dias me prostrar diante dessa presença. É a Tua presença que vai me conduzir ao nível mais alto da minha vida. Eu acredito que Obed-edom tenha feito isso. Deus tratou a vida sentimental de Obed-edom, tratou a família dele, abençoou a casa dele, prosperou toda a família dele, como nós já lemos aqui. Porque a todo instante ele estava diante da presença daquele que pode mudar a história, daquele que pode mudar a história da vida de um homem e de uma mulher. Obed significa servo. Edom denota que esse homem era descendente dos edomitas. E os edomitas eram escravos. Os edomitas eram geteus da cidade de Golias, dos filisteus, de uma família de escravos. Era a terra de um dos maiores inimigos de Deus, Golias. Então nós estamos falando aqui de alguém que tinha tudo para dar errado. Rejeitado pela sociedade da época, escravo. Humilhado pelos chamados filhos de Deus, Israel. Desprezado por todos. Talvez tinha uma esposa estéril. Animais estéreis. Não morava na cidade. Morava numa tapera porque era escravo à beira de uma estrada, descendente de inimigos de Israel, natural da cidade de Golias, mas nós vemos aqui que era alguém que orava e buscava o verdadeiro Senhor dos Senhores, e colocou a presença do Deus Altíssimo em lugar de destaque. Onde você quer chegar na sua vida? Qual é o destino que você tem? E saiba de uma coisa: a posição onde você colocar Deus na sua vida vai definir a posição aonde você vai chegar. Terceira lição que eu quero compartilhar aqui para já ir terminando. O caminho percorrido por um sedento pela presença de Deus é sempre um caminho de excelência e crescimento. Amém? O caminho percorrido por um sedento pela presença de Deus, que era o caso de Obed-edom, é sempre um caminho de excelência, de crescimento e sucesso. Preste atenção aqui. Veja o caminho percorrido por Obed-edom. Olha só, hein? Vai vibrando aí. Obed-edom, ele torna-se, depois que ele tem a arca de Deus na casa dele, a presença de Deus na casa dele por 3 meses, ele agora torna-se porteiro do santuário do Senhor em 1 Crônicas capítulo 15. Olha aqui, não parou por aí. Obed-edom falou: eu tenho a presença do Senhor, eu posso chegar mais alto, porque eu entendi que onde eu coloco, a posição onde eu coloco a presença do meu Deus, é onde eu quero chegar, e eu coloquei no lugar de destaque, eu vou chegar mais longe. Aí agora, no capítulo 15 ainda, Obed-edom torna-se músico do santuário do Senhor. Porteiro, presença de Deus.
Eu não quero só ficar aqui, eu quero mais mergulhar na presença de Deus. Eu amo a presença do meu Deus. Obed-edom agora torna-se músico do santuário do Senhor. Não para por aí. Obed-edom agora ainda no capítulo 15, ele torna-se guardião da arca do Senhor. Sabe o que é isso? Ele agora não é apenas porteiro, não é apenas músico, agora ele é o cara que vigia a arca do Senhor. Ele que fica ali próximo ali, olha só, eu quero estar aqui, eu que vigio, deixa comigo, eu vigio, porque eu gosto disso aqui, ó, a presença de Deus. Eu gosto dessa presença, eu temo essa presença. E agora ele torna-se, também no capítulo 16 de 1 Crônicas, ele torna-se ministro da adoração do templo do Senhor. Olha só, Obed-edom, escravo, rejeitado, tinha tudo para dar errado. Olha só o que acontece depois que ele coloca a presença de Deus em lugar de destaque. Obed-edom agora chega a ser ministro de adoração do templo do Senhor. E era uma orquestra top que Davi fez. Eles revezavam ali, era turnos de 8 horas, eles revezavam, era 24 horas de adoração, os caras tocando. Era muito worship, muito worshipado, muita música. Mas Obed-edom não para por aí. Obed-edom agora ele torna-se líder de 68 pessoas, se você for ler também no capítulo 16 de 1 Crônicas. E ele vai subindo. Obed-edom agora torna-se tesoureiro do santuário do Senhor. Você não deu muito glória a Deus, mas deixa eu te falar. Sabe qual a responsabilidade desse cara agora como tesoureiro? Ele, como tesoureiro do templo, ele movimentava por ano 3 bilhões de dólares aproximadamente. Faz o cálculo, quanto dá em cruzeiro real, né? Nós estamos, nem sei mais. 3 bilhões de dólares anual passava pela mão de um ex-escravo. Mas Obed-edom não para por aí. Obed-edom teve filhos. A mulher dele, a casa dele foi abençoada. A mulher dele agora não é mais estéril. Agora Obed-edom tem filho. E adivinha, olha só. Ele tem 6 filhos. E olha só como que chama o nome dos filhos deles. Semaías, que significa ouvido por Jeová. Vai dando glória a Deus aí, vai dando glória a Deus. Josabade, Jeová quem me deu. Joá, Jeová é meu irmão. Natanael, meu amigo é Deus. Amiel, existe recompensa. E o último, Issacar, portador de salário. Sabe o que é importante você entender, querido, nessa noite? Que a presença de Deus te eleva ao nível mais alto. Quem sabe hoje, de escravo que você era, de uma família como aquela menininha lá do Instagram, né? Eu vim de descendência pobre, sou pobre. Quem sabe você era essa pessoa. Mas onde você está colocando a presença de Deus na sua vida? É lá onde você quer chegar. Faça como Obed-edom, 3 meses apenas a arca na casa dele, fisicamente. Mas ele não deixou a arca, ele foi junto com a arca. Ele seguiu a presença de Deus. E ele foi tão abençoado, e a casa dele foi abençoada. Talvez você hoje esteja vivendo como escravo, morando numa tapera à beira do caminho, sentindo-se humilhado, sem esperança de um futuro melhor. Mas nesse momento deixa aqui a Shekinah, a presença de Deus, entre na sua casa, entre nas suas finanças, entre nos seus sentimentos, entre no seu ministério. E eu declaro, tudo vai começar a mudar. Quando você abrir a porta para receber a presença de Deus.